Então, quero convidar aqui o pastor Joel, por favor, pastor. Há alguns dias, a gente esteve juntos numa reunião no presbitério, e eu ouvi uma palavra que ele ministrou para nós, e fez muito bem para o meu coração. Naquele momento eu pensei em vocês. Eu falei, puxa, seria tão bom se os irmãos pudessem ouvir essa palavra, ao invés de eu ficar aqui fazendo um plágio, né? Eu pedi para o pastor, por favor. Obrigado por ter vindo. Deus abençoe a todos. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graça e paz, Senhor Jesus. Uma alegria poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Esse ano difícil, né, para todos, mas também um ano de vitória, né? Amém? Um ano de vitória. E se nós chegamos aqui em dezembro, é sinal que o Senhor tem nos dado muitas vitórias, né? E graças a Deus tenho recebido boas notícias de todas as igrejas do presbitério, né? De que mesmo aqueles irmãos que adoeceram, até perderam alguns parentes, mas continuam esperançosos, né? Continuam crendo, né? Não na chegada da vacina, porque nossa esperança não se limita à vacina, né? Ela se limita à intervenção de um Deus todo-poderoso, né? De um Deus que pode fazer milagres, de um Deus que pode mudar todas as circunstâncias, e de um Deus que mesmo em meio à tribulação enche o nosso coração de paz e esperança. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui, né? Enfrentamos dias difíceis, tempos fechados, tempos com poucas pessoas, junto a banco, afasta, distancia, põe máscara, mas a igreja do Senhor continua avançando, né? Em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Quero falar justamente sobre esse tema, sobre essa esperança, né? Diante dessas notícias que vem sempre chegando na nossa casa, né? Que chega no rádio do carro, que chega a todo tempo. Muitas vezes, muitos não conseguem lidar com essas notícias. E aí a gente vai deparar aqui com a notícia, um texto, né, uma narrativa que nos traz notícias. Talvez uma linguagem muito da nossa época, uma reportagem, né, um plantão de notícias. E esse texto acontece num caminho, numa jornada, numa caminhada, onde os discípulos estão bem tristes com a notícia. Tá? Capítulo 24, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém de 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram
para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já este do terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez-lhe menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão e abençoando e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Deus bendito, como é bom encontrar na Tua Palavra a esperança para o nosso coração. Como é bom refugiar-nos atrás da sombra do Altíssimo. Como é bom saber que a palavra do Senhor é a melhor notícia que nós podemos receber nesse dia de hoje. Que as boas notícias sempre vêm dos céus e que a última palavra nunca está na boca da imprensa e nem na boca dos médicos. A última palavra é a palavra do Senhor que é eterna. Senhor, que nessa noite, mais uma vez, quando nós ouvimos essa porção separada, que Teu Espírito já comece a fazer a obra que Ele mesmo tem que fazer, que Ele comece a salvar, Ele começa, ó Deus, tratar com o pecado, Ele começa a tratar com a incredulidade. Ó Espírito Santo, que tenha liberdade neste lugar, para que nossa alma saia daqui desejosa e esperançosa de continuar servindo ao Senhor até a volta do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Queridos, nunca se teve tanta informação numa velocidade tão grande quanto nos nossos dias. Nunca se ouviu a mensagem do Evangelho pregada numa velocidade tão grande, né? A gente está aqui, quando estou pregando, tem gente lá assistindo, em lugares que a gente inimagináveis. Até o ano passado, na nossa igreja, nós não tínhamos o hábito de fazer transmissão em nada de culto. De vez em quando postávamos alguma foto de algum evento nas redes sociais, mas não tínhamos isso. Mas de repente, em meados de março, nos vimos assim, tendo que resolver as coisas, e começamos na minha casa um culto, quando a igreja teve que fechar suas portas, e comecei lá em casa, coloquei uma escada daquelas de casa mesmo, botei um celular em cima, uma xícara atrás para segurar o celular, e começamos, acende a luz, apaga a luz, menino fica calado, e agora a sala lá de casa se tornou uma igreja, e começamos, e ficamos felizes, porque de repente pessoas dizem: assisti o culto lá na sua casa, quer dizer, na sua igreja, não, na minha casa. Aí mudei a televisão de ângulo, passei a colocar uma logomarca atrás da minha televisão. Passados alguns dias, percebemos que a pandemia ia se perdurar e dissemos: gente, a minha casa
Gosto muito de estudar a palavra de Deus aqui, mas não dá para transformar no tempo. E aí passamos a fazer os cultos da igreja e mesmo transmitindo os cultos, melhoramos um pouco o equipamento, transmissão, e a sensação, e eu perguntava, e aí, quantos tem online? Porque eu olhava para os bancos, não tinha ninguém, pregando sozinho, eu, mais 2 lá, cuidando lá, e eu falava assim, amém. Ninguém respondia, era estranho, era uma sensação estranha, terminava o culto, impedava a bênção, e não tinha com quem ali ficar na porta, dizer, ó, Deus te abençoe, boa semana, estou com saudade de você. Essa notícia nos pegou e mexeu conosco. Essa ideia de uma doença que levou pessoas amigas nossas, parentes, levou pastores amigos. Nesse momento, um pastor da minha turma está na UTI, em estado grave. Essas notícias nos pegam e mexem com a nossa alma. E ao mesmo tempo a igreja é desafiada a não apenas replicar notícias que a imprensa já diariamente, momentaneamente, continua os plantões de Covid. Quantos plantões você assistiu? Nós vivemos uma época onde a comunicação tem essa velocidade muito grande e a nossa cultura, cada vez mais visual, tem trazido para nós uma preocupação muito grande. Talvez de nós não acreditarmos se a gente não vê. Talvez se a gente não tocar. Talvez se a gente não experimentar. O autor Philip Yancey escreveu um livro, Encontrando Deus nos Lugares Mais Inesperados. E ele trata justamente desse assunto, desse relacionamento de encontrar Deus, mesmo em meio a ocorrências complexas, a boletins de noticiários que muitas vezes nos assustam. Onde está Deus nessa pandemia? Onde está o Senhor no momento que nós recebemos a notícia de um parente nosso que está em estado complicado, ou muitas vezes está isolado? A esperança diante de notícias difíceis, ou às vezes de notícias que são ruins, mas ela brota não apenas de vai ficar tudo bem. A esperança não brota simplesmente dizer assim, vai dar tudo certo. E a igreja hoje ela tem que levar uma verdadeira notícia, não aquela de que olha, a vacina está aí, já vacinaram pessoas essa semana, aleluia. Essa não é a notícia que nós temos para trazer para as pessoas. Quando nós olhamos para esse caminho, para esses discípulos que caminharam dias, anos com Jesus, o grande desafio foi que eles já tinham notícia que o Messias haveria de morrer, que Jesus haveria de morrer, mas que ele haveria de ressuscitar. Mas aquelas notícias, naquele momento, não fizeram nem o menor sentido para eles. A minha grande preocupação nos dias de hoje é se o Evangelho de fato está fazendo sentido para nós nesse tempo de falta de esperança no coração das pessoas, ou a esperança na ciência e não num Deus que tem a ciência na palma das suas mãos. Será que você é o único que não sabe o que está acontecendo, pastor? Essa foi a pergunta de tal de Cleopas, dizendo assim, porventura, versículo 18, que tendo estado em Jerusalém, você ignora o que está acontecendo? O que está passando na sua cabeça? Algumas lições eu quero compartilhar bem rapidamente com os irmãos, não quero delongar aqui, mas a esperança que nós precisamos comunicar nos dias de hoje
ela parte de um coração, ela parte de um povo que de fato entende que Deus está no trono, de um Deus que de fato está no governo de todas as coisas, mas de um Deus que nos faz enxergar diferente em meio a essas situações. O versículo 17, a última parte, diz que eles pararam entristecidos com a pergunta de Jesus: o que vos preocupa? E o que vocês estão tratando? É como se Jesus chegasse aqui no nosso meio: o que é que está preocupando vocês aí? Mas a reação deles mostra muito claro, talvez a minha e a sua reação, quando nós não temos os olhos voltados para aquele que de fato tem o controle de todas as coisas. Diz que eles pararam entristecidos. Um deles pergunta: você é o único que não sabe disso? E a primeira lição que eu percebo aqui é que nós não podemos deixar que essas preocupações pessoais ou as preocupações que nós temos nos impeçam de enxergar de fato quem é o nosso Deus, quem é o Senhor do universo, quem é o Deus que está no trono, quem é o Deus que controla a história e o Deus que está envolvido nessas ocorrências. Eles perguntaram para Jesus, ele era a própria ocorrência, ele era a vítima, ou não se a vítima, porque ele se entregou, né? Ele era a própria notícia viva que estava ali, talvez a parte que eles não haviam entendido ou não haviam acreditado, porque a preocupação era tão grande que eles não passaram a enxergar mais. Meu querido, minha querida, a preocupação deles é: e agora? Talvez com aquele seriado lá do Chapolin, né? E agora? Quem poderá nos defender? E agora? E agora? Jesus está dizendo: o que preocupa você? O que te preocupa? O que vocês estão conversando? O que deu no Jornal Nacional hoje? É que o Bolsonaro não quer comprar vacina? É que a vacina da Pfizer é melhor do que a da China? É isso. O que preocupa você? Deus quer nos levar a um nível de compreensão que sai do palpável, que sai do visível. Que nós possamos, como Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza, é a convicção, é essa notícia que nós devemos dar para o mundo. Que a fé não está na descoberta da invenção, até porque Albert Sabin ganhou o prêmio lá quando ele descobriu a vacina contra a paralisia infantil, mas ele já foi. A maior compreensão que nós devemos ter é que existe um Deus que está no controle da história, amém, irmãos? Existe um Deus que está andando nesse mundo, não um Deus que está ausente do mundo, até fora do mundo. Existe um Deus que está conosco aqui. Mateus capítulo 28 diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que eu não estou minimizando a sua preocupação, até porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A esperança que brota frente a essas más notícias, entre essas ocorrências que nos impactam, é que eu posso esperar que o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. És o único que porventura ignoras. Tendo estado em Jerusalém, Jesus esteve lá em Jerusalém, claro, apanhou em Jerusalém, chicotearam ele, enfiaram uma coroa de espinho nele, cravaram a espada no peito dele, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Não ignora nada. Jesus ainda tem um senso assim, né? Ele se ignora as ocorrências, ele faz. Descobriram a vacina. Eu tenho coisas melhores para vocês. Tem algo muito melhor para vocês.
mais do que a garantia de 1 ano, de 6 meses de uma vacina, eu tenho a certeza no seu coração de que qualquer coisa que acontecer, só vai acontecer se eu permitir. Se o Senhor quiser, se Ele quiser, a nossa vida está nas mãos do Eterno. Amém? Eu sei que muitas coisas nos preocupam. 2 semanas atrás, o meu concunhado estava internado, pastor lá em Porto Seguro, o Elton, foi pastor aqui no Céu Azul. Esteve internado, oramos, clamamos, Senhor. Mas uma das coisas que nós tínhamos certeza é que em momento algum ele estava sozinho. Em momento algum ele estava sozinho, mesmo que a família passou 10 dias sem vê-lo, sem poder trocar olhar com ele, estava completamente isolado, muito mal, teve muito ruim de Covid. Mas a certeza que nós tínhamos no nosso coração é que em momento algum o Senhor o desamparou. O Senhor o desamparou. Mas muitas vezes as preocupações nos impedem. Nós precisamos aprender a enxergar além das preocupações. Essa pandemia trouxe preocupações financeiras. Talvez muitos empresários, muitos empregados, muitas preocupações. As igrejas, eu lembro, no início da pandemia nós tivemos muitas preocupações financeiras. Muitas. E agora, como é que vai ser? Meu Deus! Como é que vai ser esse negócio de dízimos e ofertas? Mas como Deus é gracioso. A última reunião que tivemos no presbitério, a gente pode perceber, né, como Deus sustentou a vida dos irmãos e continuou sustentando a igreja. Deus é maravilhoso. Mas a segunda lição que eu queria compartilhar com vocês aqui, além de aprender a enxergar além das preocupações, é aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. É certo que nossos ouvidos estão atentos a Itatiaia, estão atentos a ouvir aquilo que a gente acostumou a ouvir. A gente até escolheu os noticiários. Alguém disse para ele: você não tem que ficar ouvindo essa aí, porque essa aí é tendenciosa, você precisa ouvir a tal que é boa. Aí eu vou lá para tal que é boa. Eu disse: será? Na verdade, nós vivemos num mundo de fake news, de más notícias, de notícias falsas, tendenciosas. O versículo 22 diz assim: é verdade que também algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido lá de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, tendo a visão de anjos, para afirmar que ele vive, e eles não acreditaram em nada do que as mulheres falavam. O movimento feminista aqui ficava revoltado. Mas naquela época, naquela cultura, a última coisa que eles iam acreditar era no discurso das mulheres. Quantas vozes, quantos profetas disseram que Jesus ia ressuscitar? Não foi só as vozes das mulheres. Mas muitas vezes nosso coração está tendencioso a ouvir determinadas coisas quando a gente quer, da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer. E nós não abrimos o nosso coração não abre. Quantas mensagens foram anunciadas no púlpito da igreja, dizendo sobre o momento que nós íamos enfrentar, principalmente nos últimos tempos, na volta de Cristo, e nosso coração ficou fechado. Mas agora a gente só acredita em outras coisas. Não é assim nos nossos dias. Estamos tão distraídos com os espectadores, ouvindo tantas coisas. Mas muitas vezes o Senhor está falando, as mulheres estão dizendo: Jesus está vivo. Passa a ouvir. Jesus está falando. Talvez está falando até com a criança lá na sua casa e você não está prestando atenção. Está falando através de uma juventude, você não está prestando atenção. Costumou ouvir só um reverendo de terno e gravata. Por isso, senhor presbitério, nós precisamos entender que as coisas estão mudando, a forma de nós comunicarmos o Evangelho. Mas nós precisamos comunicar a verdade. É fato que nós precisamos mudar. A tecnologia da comunicação mudou muito. Mas nós não podemos continuar indiferentes às vozes. O mundo está se levantando.
As pessoas estão se levantando, e Satanás está se levantando com fúria. Alguns disseram, teriam tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Os profetas que precederam já haviam falado. Pessoas dignas de confiança já haviam verificado que Jesus havia ressuscitado, mas eles não acreditaram. Nós precisamos aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Precisa aprender a dar ouvidos. Esse é o tempo que o Senhor permitiu que a pandemia chegasse, para que nós possamos agora parar e dar ouvido. A mensagem está sendo falada. Interessante que Apocalipse sempre termina a carta às igrejas: quem tem ouvidos, ouça. Nessa geração tão visual, que a gente curte tantas fotos e sai curtindo fotos e imagens que muitas vezes nos impressionam, nós precisamos parar mais para ouvir. Mas ouvir não é aqueles figurões, aquelas pessoas que a gente gosta tanto, mas muitas vezes ouvir a voz do Espírito Santo falar dentro do nosso coração: Senhor, qual é a direção? Qual é a tua vontade? É difícil para ouvir às vezes as pessoas com as máscaras hoje, mas nós podemos continuar indiferentes. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e Jesus repreende eles duramente. São honestos, dados de coração. Então Jesus começa com eles uma sessão bíblica, de Moisés até os profetas. Jesus faz um seminário intensivo com eles. Vou dizer para você, faça uma revisão daquilo que você já ouviu, principalmente esse ano. Tome decisões, tome uma atitude. Essa semana eu, lendo um livro, 4 palavras me chamaram a atenção sobre decisão, sobre atitude. Diz que a nossa atitude só vale a pena se ela envolver sangue, se ela envolver suor, se ela envolver lágrimas e se ela envolver gordura. Se o pastor decidir fazer uma caminhada, passou 2 anos, você continuou com a mesma gordura, você não foi atitude, não. Você fingiu. Você fingiu. Você nem suou a camisa. Você não deu o seu sangue naquele trabalho. Meu ministério, você não deu o seu sangue, você não tem atitude nenhuma. Nós precisamos ouvir, porque a voz do Senhor nos chama para tomar uma atitude. Ser crente é uma atitude, uma decisão. E a atitude desses homens aqui não agradava o Senhor, por isso o Senhor repreendeu-os. Quantos fariseus ouviram os profetas e não tomaram atitude? Esse é o tempo. Por isso Tiago vai dizer assim, que nós devemos ser operosos praticantes, porque aquilo que a gente ouve, entra aqui e sai aqui, não transformou nada em sangue, não transformou nada em suor, nem em lágrimas, e nem em gordura queimada. Lembra que o pecado do sacerdote, a oferta pelo pecado era oferta de gordura. Faz uma analogia. Não é fácil queimar gordura, não. Tem 6 anos que eu estou tentando queimar a minha aí. Mas a gordura do pecado é muito mais difícil. É aquela que nos impede de tomar uma atitude real diante do Senhor. Essa é muito mais complexa. Ela é agarrada lá dentro do nosso coração. E muitas vezes a gente precisava, com o Salmo 139, sonda-me, Senhor, e mandar uma sonda pelo catéter lá dentro do nosso coração, arrancar aquele pecado, está lá dentro da nossa alma. Mas eu não vi a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a única que penetra no nosso coração e é capaz de discernir pensamentos, é aquela que vasculha a nossa alma.
As más notícias estão aí, mas não traz esperança. Mas a boa nova é aquela que o Senhor quer cuidar de você. Ele não quer que você morra no pecado. Ele quer salvar você. Mais do que um médico intensivista, Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele sabe o tratamento certo para a morte eterna. E isso que o Senhor mostrou para eles de Moisés aos profetas, que Jesus veio para buscar e salvar o que havia perdido. Não tinha outra mensagem. Interessante que a resposta deles, depois do partir do pão, disse, versículo 31, então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu da presença deles. Terceira lição, nós precisamos aprender a sentir a presença do Senhor. Não é sentir medo, pânico, essas coisas já são da nossa natureza. Sentir o desespero, sentir a solidão, e muitas vezes nos tornamos insensíveis também da nossa natureza, insensíveis. Nós acostumamos com a estatística. Hoje, em Belo Horizonte, morreram 20 pessoas de ontem para hoje de Covid. Algum parente de vocês? Graças a Deus. Né? Amanhã morre mais 20 e nós vamos nos tornando insensíveis aos dados, às estatísticas. Nos tornamos estatísticas. E muitas vezes nós tornamos a palavra de Deus, as vidas que nós lidamos com elas como uma estatística. Então se lhe abriram os olhos e disseram a outro, porventura não nos ardia o coração. Como é que está seu coração? Está ardendo? Quantas dessas vidas nos interessam? Quantas pessoas de fato estão dizendo assim, eu só saio de casa depois que tiver segurança sanitária? Eu concordo com elas, não discordo não. Mas elas não saem para outras coisas, percebe? Muitos saem para um monte de coisa, vão no supermercado, vão no açougue, vão lá, vão ali, vão colar, mas na hora para estar na igreja é uma preocupação tremenda. Eu na igreja é um dos lugares mais seguros que você possa entrar. Eu não conheço lugar mais seguro do que na igreja. Se você está acostumado a andar por aí, não tem lugar mais seguro, está mais seguro do que na sua casa. Porque Salmo 133 diz que ó, como é bom e agradável viver aglomerado. Os irmãos estão fazendo a versão aqui, né? Porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a morte e a vida para sempre. Ou nós cremos na palavra, pastor, está defendendo a aglomeração. Não estou. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que não existe motivo para nós não acreditarmos que na presença de Deus não existe segurança. Nós estamos aqui reunidos e nós cremos que o Senhor está aqui conosco. É claro que nós tomamos os cuidados, é claro que você está de máscara, é claro que o diácono passou álcool na sua mão, é claro que você tomou o distanciamento, claro, prudentes. Mas ao mesmo tempo o nosso coração tem que arder, tem que sentir a presença do Senhor nesse lugar, tem que saber que o Senhor está conosco, que nós não somos um povo que anda sem a presença do Senhor. Aonde nós estamos, o Senhor está conosco. E não importa o lugar onde você está, o Senhor está com você. Não nos ardia o coração. E aí eles estavam com medo de Jerusalém. Qual foi a reação deles? Eles então vão para Jerusalém correndo todos os riscos, porque eles queriam estar vivenciando aquela presença. O que tem afastado as pessoas de hoje é porque elas não estão mais sentindo aquilo que sentiam no passado, o gostoso do culto, o gostoso da aglomeração, o gostoso do barulho, o gostoso da comida, o gostoso do cafezinho. Isso acabou com a pandemia. E a presença do Senhor, essa é boa.
Na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Vou encerrar aqui. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se achavam reunidos os 11 e os outros com eles, para dizer: o Senhor ressuscitou. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? A esperança que nós temos é em Jesus. Ele venceu qualquer morte. Ele cravou na cruz todas as nossas dores e enfermidades. Ele disse: morte, tu és o último inimigo e eu já te venci. A igreja tem essa mensagem, ninguém mais tem essa mensagem. A igreja tem essa notícia, ninguém mais tem essa notícia. A igreja faz frente a essas más notícias, levando a mensagem de Jesus, dizendo que o Senhor, esse Deus Todo-Poderoso está conosco, esse Deus Todo-Poderoso está comigo. Ainda que o Senhor me convoque, me chame para estar com Ele, mesmo assim eu vou estar dizendo: Senhor, muito obrigado por esse tempo que eu andei aqui com o Senhor, muito obrigado porque a minha família andou com o Senhor, e agora nós estamos mais ainda na Tua presença. A notícia desesperou o coração daqueles homens. Há uma notícia, só você que não sabe, que está todo mundo sem esperança. E Jesus então passou a lhes ensinar. Eles pararam para ouvir, passaram a enxergar, eles passaram a sentir, além das preocupações, além daquilo que estava, passaram a perceber a presença do Senhor. Nessa noite, mais do que estar presente numa igreja, você possa aprender a enxergar além das suas preocupações, a sentir a presença do Senhor no seu coração, a ouvir a voz do Senhor dizendo: não se desespere, confie em mim. Salmo 40 é um salmo maravilhoso. Eu li para essa semana, vi para uns irmãos que estão aprisionados. Comecei há um mês passado a fazer uma capelania com alguns presos, e eu disse para eles ontem esse salmo, falando com eles sobre esse salmo: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu disse para eles: não dá para confiar na mão do juiz, você precisa confiar nas mãos do Supremo Deus. E muitos daqueles homens choraram ali, naquele momento. Eu disse: Senhor, eu nunca imaginei ter uma experiência como essa, de poder estar num lugar como esse, dizendo que o Senhor é esperança para homens presos, dizendo para eles: há esperança, porque o Senhor é o Deus de toda a esperança. Amém? O Senhor te abençoe e te dê cada dia mais confiança nas boas notícias, em nome de Jesus, pastor. Fico feliz sempre de me lembrar que o Senhor aparece na nossa vida em momentos tremendos. Se precisar aparecer para te repreender, como repreendeu, ó nécios, mas é o Senhor que aquece o coração. Eu quero orar com você agora. Você pode ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos. O Senhor aparece. Paulo estava preso. Em uma daquelas noites, o Senhor apareceu e disse para ele: coragem, está tudo nos planos. Do jeito que você falou aqui, você vai falar em Roma. Como falou para aqueles: está tudo nos planos. Vocês não sabem que já estava nos planos? Eu preciso mostrar desde Moisés para vocês que estava tudo nos planos, que está tudo correndo corretamente, está tudo dando certo, mas os temores estão no coração. Irmão, em nome do Senhor Jesus, essa palavra
é para tirar o temor do seu coração de qualquer coisa que não seja o Senhor Deus. Nós tememos a Ele. Não temos medo de más notícias, não temos receio de que Deus não esteja cuidando da nossa vida. E eu pedi para você fechar os olhos, porque eu acredito que você tem alguma coisa que te perturba, ou que tenta te perturbar, talvez não consiga, louvado seja Deus, mas é coisa que vem querendo te fazer medo, querendo te colocar em insegurança. E o Senhor não venceu um vírus, o Senhor venceu a morte. O Senhor está vivo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, irmãos, nós precisamos agora nos agarrar ao Senhor nosso Deus e dizer: Senhor, ainda que os montes se lancem no mar, que a terra trema, eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar na Tua palavra, eu vou me refugiar no Senhor. O Senhor é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E eu te desafio agora a fazer uma oração, na qual você vai declarar na presença do Senhor os seus temores e dizer: Senhor, isso aqui eu estou colocando nas Tuas mãos. Eu peço perdão por eu ter deixado esse peso ficar aqui, sendo que o Senhor disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, eu quero fazer isso nessa noite, eu quero colocar o meu peso nas mãos do Senhor. Eu quero dizer que isso realmente é um peso para mim, mas eu entrego nas Tuas mãos. Eu peço a intervenção do Senhor, poderosa intervenção do Senhor. Eu peço que o Senhor faça um milagre na minha vida, peço que o Senhor sacuda as minhas estruturas. Eu não quero viver como ímpio, eu quero viver na fé, eu quero viver cada momento da minha vida pela fé em Cristo Jesus ressuscitado, que vai voltar. Eu espero a Tua volta. Clama ao Senhor, irmão. Aquele que está em necessidade, ele não pede cochichando, ele clama, ele diz: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu clamo pela Tua intervenção. As minhas angústias, elas estão diante do Senhor. O Senhor já conhece, o Senhor sabe os meus temores, o Senhor sabe os meus limites, mas eu quero declarar que os meus limites, Senhor Deus, eles só manifestam que há um Deus que não tem limites, que é um Deus que está acima de qualquer limitação. Senhor Jesus, nós sabemos quem o Senhor é. Se nós dissermos que não sabemos, nós estaremos mentindo, porque o Senhor já apareceu para nós também. O Senhor já apareceu no caminho da tristeza, o Senhor já apareceu no caminho da desilusão, da falta de propósito. O Senhor nos resgatou da morte, o Senhor nos resgatou da escravidão, o Senhor perdoou os nossos pecados. O mundo não manda mais na nossa vida, a carne não manda mais na nossa vida, o diabo não tem espaço na nossa vida, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós já ressuscitamos e já estamos assentados nas regiões celestiais. Senhor, nós declaramos a nossa fé, nós declaramos que não vamos retroceder, nós declaramos, Senhor Deus, que vamos sempre esperar no Senhor. Ó Deus, contra qualquer outra esperança ou falta de esperança, nós esperamos no Senhor, até que se cumpram as Tuas promessas na nossa vida. É por isso que nós abençoamos os nossos filhos, é por isso que nós esperamos que eles vencerão, que eles serão homens e mulheres de Deus. É por isso que nós abençoamos a nossa casa, abençoamos o nosso casamento, abençoamos, Senhor Deus, o nosso trabalho. Nós abençoamos em nome de Jesus, nós abençoamos na confiança que nós temos em Deus. É por isso que nós abençoamos, ó Deus, os nossos vizinhos, nós abençoamos os desesperançosos, os desesperados, e declaramos que Jesus Cristo já ressuscitou, Ele está vivo, Ele reina pelos séculos dos séculos, Ele ainda faz milagres, Ele ainda ressuscita mortos, Ele ainda traz à vida aqueles que estavam na escravidão do pecado. O Senhor continua libertando e salvando.
Deus, é porque nós cremos no Senhor que nós abençoamos a nossa igreja, abençoamos o povo que o Senhor reúne nesse lugar, o povo que o Senhor chamou com santa vocação, um povo que o Senhor tem propósito para cada um deles e tem um propósito coletivo para nós. Nós declaramos, Senhor Deus, que estamos na fé, que vamos perseverar até a volta do Senhor. Nós declaramos, Senhor Jesus, que o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos perceber a Tua presença, nós queremos dar ouvidos à Tua voz. Nós queremos, Senhor Deus, que o nosso coração se mantenha ardendo com as Tuas palavras todos os dias. Nós queremos, Senhor, ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos viver de acordo com a Tua vontade. Deus, estende a Tua mão sobre o Teu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre aparece, porque o Senhor sempre se manifesta, porque o Senhor sempre nos chama e nos conforta o coração e nos fortalece. Que o Senhor faça o bem à Tua igreja mais uma vez, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Nós cremos, irmãos, viver pela fé é a maior bênção. Irmão, viver no medo não dá. Viver pela fé é a grande bênção da nossa vida. Deixa eu só te falar uma coisa rápida aqui. Neste domingo a gente continua as nossas pregações nos ofícios de Cristo, pregamos Jesus Cristo. O profeta chegou, o definitivo profeta chegou, pregamos domingo. Nesse domingo vamos pregar o sacerdote, o sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote já chegou. Aí um outro domingo vai ser o nosso culto de Natal, então uma mensagem de Natal, uma mensagem do nascimento de Cristo e um culto especial com algumas apresentações diferentes que não vão ser aqui em loco, mas tem surpresa para você. Nós vamos ter os dois cultos, tá? Normalmente, os domingos aí, os dois cultos. No dia 24, quinta-feira, nós não teremos o culto na quinta-feira, porque é véspera de Natal. Nós sempre fazemos assim, irmãos, dizemos: Natal, irmão, passa com sua família, investe lá na sua família, cultue o Senhor na sua família, faça o culto na sua família, nem que dia que for, né? Seja qual dia, a gente desafia sempre você, olha, que você seja o crente a se levantar lá e a falar: nós estamos aqui, não é para Papai Noel não, nós estamos aqui porque Jesus Cristo nasceu, o Redentor vive, e incentivamos, passa lá na sua casa. O que a gente fala na virada do ano? Virada do ano, passa aqui com a gente, vamos orar juntos. Mas neste ano nós vamos fazer diferente com relação ao horário, porque nós não vamos fazer a nossa ceia tradicional, que a gente faz sempre. Se Deus quiser, no ano que vem a gente volta a fazer, né? Vamos ter a nossa, dia 31 nós temos culto, vai começar às 20 horas, das 20 até no máximo às 22 horas, tá? No máximo, até às 22 horas. Então você venha, cultue com a gente, pode voltar depois para sua casa, para sua família, mas excepcionalmente neste ano nós não vamos fazer o culto da virando em oração, mas eu, claro, vou virar em oração com a minha família, né? Nós já estamos combinando lá em casa, nós vamos passar de joelhos lá em casa, e eu quero desafiar você a fazer a mesma coisa. Você vai, irmão, ou se você depende da programação da igreja? Você só ora na virada do ano por causa de programação da igreja? Não, né? Então nós vamos incentivar você, lembrar você, nossa virada de joelho está valendo, só não vamos fazer ela aqui, vamos fazer aonde nós estivermos, é lá que eu vou dobrar meu joelho e vou agradecer a Deus e vou orar por um novo ano cheio da presença, da graça, da bênção de Deus. Amém? Então é isso aí. Deus abençoe, estamos juntos no domingo, se o Senhor permitir.